Olá, sejam bem-vindos ao episódio do M&A Expert. Meu nome é Leonardo Grisotto e hoje eu vou conversar com o André Camargo. Ele é sócio do escritório Tosini Freire Advogados, especialista em M&A e governança corporativa. Fique ligado nessa super entrevista. Então, seja bem-vindo, André, ao nosso programa M&A Expert. E vamos lá, conte pra gente quem é o André Camargo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Ô, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês, né, com todos que estão nos ouvindo aqui, é uma honra, é um privilégio. A pergunta mais difícil é essa, né, Leonardo, falar da gente, né? Eu diria que eu sou um misto de advogado com professor, professor, advogado, dependendo do momento do dia, da semana, da hora, né? Minhas paixões são M&A e governança, então eu tenho essa vida paralela na advocacia. Já trabalhei aí em vários modelos, né, de escritório, já fui jurídico interno, hoje sou sócio do Tosini Freire Advogados, na área corporate, com foco aí em M&A e governança. E no campo acadêmico, temos aí quase 20 anos de experiência nessas duas áreas, em algumas escolas aí famosas, INSPER, IBMEC, São Paulo e algumas outras, o IBGC também, mais recentemente. Então, eu tenho essa vida dupla, sou meio mussarela, meio calabresa, meio advogado, meio professor, mas nas mesmas áreas, porque uma coisa acaba ajudando a outra, né, na atuação, nos estudos, nas soluções, né, que nós construímos aí para os clientes. Então, é uma vida dupla, vamos dizer assim, né, no campo profissional. Bacana. Conta um pouquinho pra gente da sua atuação no Tosini Freire, né, o tipo de negócios que você acaba atuando, o perfil, porte, esses temas específicos, né, um pouco mais de governança e relacionados às transações. No escritório a gente tem aí algumas divisões temáticas, né, por área. Então, como eu falei, eu sou da área corporate, então nós temos um grupo grande aí de profissionais e eu nessa área, e eu fico mais com questões que envolvem governança em si, né, e, claro, o M&A acabam sendo os dois assuntos aí do dia a dia. Então, a gente trabalha muito em assessment, né, de análise de gaps, soluções, por exemplo, desde startup até companhias abertas, uma leitura dos problemas não só pela legalidade, sim pela integridade, pela legitimidade, sempre forçando subir a barra. Nós temos trabalhado muito próximos às áreas, né, de mercado de capitais, a área de compliance. Então, assim, tem algumas intersecções bem bacanas, até porque o M&A em si é uma grande sequência de fatos e negócios jurídicos. Então, a gente tem sempre ajudado aí, até no pré-M&A, né, como arruma a casa para ir para mercado, esse olhar do processo em si, né, como inspirar confiança, quais setores em que a gente tem atuado mais. Setor de educação, já temos aí alguma experiência, trabalhei bastante e tenho aí clientes do agronegócio, então a gente trabalha aí um pouco com esses dois setores, a área de TI também, que está super agitada, e como apoio, entre aspas, para outros setores, porque hoje a especificidade de M&A, por exemplo, ela é muito grande para alguns setores, especialmente os regulados, então a gente acaba atuando também em conjunto com outros sócios que são especializados. E uma das áreas mais recentes da qual eu estou participando é da área de ESG, né? O escritório tem já alguns meses, já acho que mais de ano aí essa área, composta aí por vários profissionais, e eu faço o ponta do G, né? Tem o S, tem o E, o S e o G, eu sou o G lá da discussão. Então, a gente tem aí participado aí de várias iniciativas, ações, então essa é uma nova frente aí que nós estamos trabalhando no escritório. Bacana. Realmente, essa área e governança, né, o dia aí do ESG, importantíssimo. Até queria que você fizesse uma conexão aí da importância, né, de como é que está essa perspectiva de governança corporativa no Brasil. A gente tem muita empresa familiar, né, que é feito da forma como se fazia há muitos anos, falta aquela pegada de profissionalização. A gente sabe o quão importante é isso, o quão melhor fica uma companhia depois
um banho de governança, vamos falar no linguajar brincando, mas essa conexão entre governança e M&A, né, e venda de uma empresa, ou preparação de uma empresa para venda, como é que você vê, enxerga essa situação no Brasil e quais as recomendações que você daria? Excelente ponto, Leonardo, principalmente nesse ano da pandemia, né? Esse é um ano que vai ficar marcado para a história aí, com tudo mudando ao mesmo tempo, em alta velocidade. A única certeza que nós temos é a incerteza. Então, esses temas começam a se conversar mais, governança e M&A. Você citou empresas familiares. Muitas famílias começaram a ficar bastante preocupadas até pela letalidade, né? Pela gravidade desse problema. Então, a gente tem visto alguns planejamentos sucessórios sendo acelerados neste momento, alguns por receio de mudanças tributárias, outros por conta da própria pandemia, os seus efeitos, né? Muita gente perdendo entes queridos aí, né? Nós temos conhecimento de várias famílias que estão sofrendo com isso, e, querendo ou não, esses fatores aí, reforma tributária e pandemia, estão forçando planejamentos que já estavam no pipeline dessas empresas, mas que agora tornam-se mais prioritários, né? E muita gente tem acelerado isso. Esse final de ano agora, né? Final do ano de 2020, é muito propício para esse tipo de planejamento, para justamente aproveitar muito dos orçamentos que as empresas se reservaram para o ano. Então, existe aí uma certa procura por empresas para fazerem, o assessment de governança, que eu acho que é super importante, olhar as vulnerabilidades, né, os gaps, as oportunidades de aprimoramento. Muitas delas estão participando de processos de IPO, né, como você sabe, como nossos ouvintes sabem. Então, assim, elas precisam arrumar a casa, como você falou, dar um banho de loja, e isso já era obrigatório numa situação normal. Pressionados por esses eventos, por esses receios, a gente percebe que as empresas estão começando a fazer essa tarefa de casa, que muitas vezes não tinha esse incentivo a mais. Então, é um momento em que essas coisas estão convergindo, como você muito bem salientou. É verdade. Você consegue compartilhar com a gente um ou dois casos de sucesso ao implementar aí uma prática de governança nas empresas, para ilustrar um pouco esse ponto? Bem, a gente pode colocar, sem dizer exatamente nomes, mas Claro. todas essas que estão participando de processos de abertura de capital, elas estão hoje com uma preocupação diferente, por exemplo, Leonardo, do que aconteceu 2004, 2007/8, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa onda anterior. Essa onda atual, ela está mais preocupada com a governança. O Brasil avançou muito nos últimos anos, principalmente as companhias abertas, com a exigência, por exemplo, do informe de governança, que há 3 anos é uma obrigação, que naquela onda anterior não existia. Então, eu estou trabalhando em alguns casos, inclusive, dando esse pitaco de governança, que antes era meio pro forma, né? Era meio check, box ticking, né? Ticando lá o que tem que fazer. Hoje você já observa algumas empresas, eu diria a maioria, já pedindo para puxar a barra para cima. Processo de IPO, o espaço da conversa. Antigamente tinha muito preconceito, Leonardo. A gente era meio visto, eu sempre lidei com governança, então posso dizer essa mudança de preconceito está se alterando ao longo do tempo. Antigamente, governança era vista como custo puro, né? Então não tinha esse lado sequer politicamente correto do tema. Hoje, além de ser mais politicamente correto essa discussão, claramente engaja mais. A gente tem conversado com alguns bancos de investimento, com algumas boutiques de M&A, que inclusive nos colocam a exigência para participar de preocupações voltadas à governança em processos, tanto de M&A quanto de ofertas, né? Aí pode ser tanto o IPO como oferta de dívida, mas tem sido colocado na mesa como um requisito, não como um plus. Então, a gente tem visto isso em movimentos bem interessantes. Eu tenho sido chamado para alguns assessments de governança pré-M&A, ou seja, você valoriza o negócio antes, você valoriza a empresa para um IPO. Então, claramente, isso virou um mínimo e não um teto. Então, a gente consegue perceber isso nas demandas, inclusive, dos intermediadores, os organizadores
por exemplo, banco de investimento e boutiques de M&A, né? Entendi. Não, muito interessante e a gente fica feliz de ouvir, né, de que está havendo uma mudança cultural nesse sentido, né, de profissionalização, de trazer essa cultura de governança, que no fundo é organização de um caos, é de gestão, é colocar ordem, regra na casa para que a coisa funcione melhor e perenemente, né? Então, é importantíssimo esse tema. Conta pra gente um ou dois casos, se você também puder, do que não fazer, né? De casos que deram errado, né, que não foi implementado e aí não foi para frente, né? Vamos falar assim. Você sabe que essa é a pergunta mais fácil do que a anterior, porque normalmente está muito errado, e ainda bem que esse movimento pró-governança está acontecendo, porque a tendência é que dê mais certo, né, e não dê tanto errado. Uhum. Eu acho que o pior problema que a gente pode ter, tanto para M&A quanto abertura de capital, esses movimentos saudáveis, vamos dizer assim, que levam a economia, né, a ter mais esperança no futuro, é justamente fazer o processo meramente com uma visão só financeira, como sempre foi feito. Então, a busca por resultado financeiro cegamente, esse olhar umbilical aí dos empresários, dos advogados também, isso aí é não vou dizer um câncer, mas é algo que a gente tem na nossa formação, que é a eficiência. Então, a gente tem percebido algumas transações que não têm dado certo, e a literatura de M&A conta isso com muito mais profundidade, que é você fazer prospectando só o resultado, mas não avaliando riscos, não trazendo a dimensão relacional, né, do PMI, né, do Post-Merge Integration. Isso é um erro fatal, né, principalmente M&A, né, vamos focar pelo menos num assunto que é o M&A. Então, eu acho que isso tem dado muito errado, isso historicamente, não é só no Brasil, é no mundo, que é essa visão do deal como se fosse só algo formal, né? Como algo, mas não pensar nas dores da implementação, não pensar na junção cultural depois. A gente tem visto muita coisa dando errado, por pressa, por não fazer uma boa due diligence, por economizar economizar com advogado, né, querer espremer todos os custos, imagino que não seja só com advogado, sejam com outros prestadores também, e aí você acaba tendo uma avaliação errada dos riscos. Eu acho que esse é o primeiro grande problema que a gente vê, e o que não fazer, né? Isso é um projeto, né, como outro qualquer, então com muita incerteza, com muita complexidade. Então, eu sempre, quando tenho oportunidade de participar de uma abertura, né, de um projeto, esses são pontos que nós colocamos na mesa. Olha, você tem que fazer um bom cronograma, com bons assessores, pensar na integração, não ficar só pensando na alegria, né, mas também no que normalmente tem de dificuldade, de obstáculo. São pontos que parecem ser muito abertos, mas eles fazem toda a diferença depois que o negócio está lá bem adiantado. Acho que isso são erros que podem ser minimizados. E eu acho que o segundo, eu estava discutindo isso num evento recente, tem a ver muito com a competência das pessoas que estão nesses negócios, né? O advogado de M&A, o advogado de governança, o advogado de negócios, ele tem que ter algumas competências um pouco diferentes. E eu acho que esse é um erro, porque tem muita erro quando você não tem isso na mesa. Porque, por exemplo, se você me chama para fazer um deal ou participar de um deal com vocês, a gente tem que pensar também no outro lado. A gente não pode simplesmente defender o cliente. Então, puxando a sardinha para o meu mundo, né? Acho que nós temos alguma dificuldade até de interlocução entre os nossos pares, justamente porque no direito nós somos muito formados historicamente para brigar, para pedir só o que é bom para nós. E eu acho que isso é um erro, você não ter um time colaborativo. E isso é interessante porque a grande maioria dos profissionais desse nosso meio são beligerantes por natureza, a grande maioria, até pela formação em escolas, tal. Então, eu acho que isso é um segundo erro, é você pensar um deal
que é um contra o outro, mas a verdade é um com o outro, né? Só faz sentido junto, né? Então, acho que tem um segundo ponto, além das cautelas, né, procedimentais, acho que tem outro ponto que eu destacaria, falei isso em 2 eventos com profissionais de M&A, e eles concordaram que existe essa questão atitudinal, de competências, que a gente precisaria ter para ajudar os empresários, para ajudar as partes a colocarem a operação em pé de uma maneira rápida, protegida, colaborativa, que todo mundo saia de alguma forma feliz, né? Um querendo vender, outro querendo comprar, né? Um saindo, um ficando. Você imagina uma interlocução entre um fundo e uma empresa familiar, quão problemático pode ser esse relacionamento se a gente não tiver essas habilidades. Então, seria, acho que, 2 pontos. Um mais voltado para o processo e outro voltado mais para as competências, né, desses profissionais. Não, legal. E até porque a velha analogia, né, de você estar juntando os negócios, aí, fazendo uma venda do casamento, né, como você falou do PMI, né, aquela etapa de pós-integração, se você não tomar um cuidado no começo, fazer uma negociação colaborativa, a chance de dar erro depois é muito grande, né? E Justamente. muito bom, são excelentes dicas aí, insights para quem está nesse processo todo. Muito bem, vamos então para o segundo bloco, segunda parte da nossa entrevista, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Perfeito. Esse é um ano muito bom para fazer esse tipo de pergunta, porque nós estamos abrindo uma nova era, provavelmente. Nós estamos com alguns setores bem agitados, um deles é a educação, nós estamos vendo movimentos tanto de consolidação quanto de criação de novos negócios nessa área, principalmente no mundo virtual. Nós estamos vendo o mundo, por exemplo, da saúde, né? Todos os operadores, né? E todo mundo que atua no ramo de saúde está com oportunidades também. Nós estamos vendo setores todos relacionados à TI, né? Bastante agitados. Nós estamos vendo movimentos aí de privatização, né? Que ensaia, vai e volta, mas a gente tem aí quase que uma obrigação de encarar esse problema por conta do déficit fiscal brasileiro. Então, provavelmente, muitas operações de privatização, algumas já estão em andamento, outras vão surgir nos próximos meses e ano. Temos visto aí muitas operações, feliz ou infelizmente, depende do lado que você está olhando, para empresas que estão em recuperação judicial. Esse ano ele foi duro para alguns setores, duro para algumas empresas, algumas já estavam em situação muito ruim antes, e a pandemia praticamente empurrou ladeira abaixo o negócio. Então, esses ativos, né, que estão em recuperação judicial passam a ter oportunidade de seguir viagem com um novo comprador, né? Outra perspectiva interessante é de entrada de investimento estrangeiro em breve, seja por conta do dólar tá, né, alto, né, para o estrangeiro, ou seja, o Brasil está barato. O agro está fazendo bonito ainda, é um dos poucos setores que está bombando aí, né, em várias sub-ramos dele. Então, assim, dando uma visão assim bem de setorial, o que a gente acha que já está e que vai continuar movimentando esse mercado de M&A, né? E como que você acha que o Brasil está posicionado em relação ao mundo, né? As melhores práticas de governança corporativa? Interessante essa pergunta, porque governança corporativa é um tema mundial hoje, ele não é só de alguns países desenvolvidos, ele é de países emergentes como o nosso. O Brasil tem talvez 2 tipos de governança bem interessantes: a governança de quem está na bolsa, a governança das companhias abertas, e o resto, né? Aquelas que estão em bolsa têm por vocação, por obrigação, ter isso na pauta, e cada vez essa pauta está mais complexa, e todos que estão fora estão com caminhos bem diferentes, não uniformes. Então, por exemplo, as empresas públicas, sociedades de economia mista. Nós temos uma lei, a 13.303, recente, que impôs a essas empresas um altíssimo nível de governança, que agora estão em fase, né, ainda estão em fase de implementação.
Nós temos aí as empresas familiares, que praticamente só têm governança se quiserem ter, é totalmente voluntária, não há nenhuma lei, né, que obrigue, nada. E, por exemplo, você tem um outro subsetor aí, que é o setor de startups, que tem a governança que normalmente ela vem em razão do investidor, em razão dos próximos passos. Então, a posição do Brasil é excelente. O Brasil sempre esteve na vanguarda, Leonardo, em governança, tanto que o IBGC é um dos órgãos, é um dos institutos mais famosos do mundo, Legal. um dos maiores. A gente tem, nós vamos ter aí o congresso do IBGC em novembro, extremamente técnico, não perde para nenhum do mundo hoje, então o nível de discussão é muito bom, mas ainda nós temos aí alguma lição de casa para espraiar essa cultura. A gente tem muita discussão boa, tem muitos acadêmicos bons, tem muitos conselheiros e conselheiras super treinados, inclusive com experiência internacional, mas entendo que a gente tem alguns desafios. Então, por exemplo, como expandir a governança que hoje ela é super qualificada nesses pequenos meios para um universo mais inclusivo, né? Então, como é que a gente traz mais gente para a discussão? Outra coisa, outro desafio é como fazer a governança do Estado ficar melhor. Então, por exemplo, reformas administrativas, tal. Então, o tema governança, ele tem alguns desafios, mas nós estamos bem posicionados no mundo, sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista do que está sendo discutido aqui, é de alto nível. Legal, bacana. E que recomendações você daria para os empresários nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Que, utilizando aí toda a sua experiência, sua bagagem, o que você diria para eles? Olha, a gente tem uma frase que eu tenho dito em sala de aula para clientes, e em todos os foros que a gente tem oportunidade de conversar sobre essa pergunta, Leonardo, que é, tenta, no seu processo decisório, fazer um esqueminha que é o seguinte: legalidade, ou seja, estar dentro da lei, eficiência, né, ser eficiente no que faz, buscar integridade, que é a confiança dos outros, que é igual, tudo isso somado da legitimidade. Então, a gente tem visto essa discussão, tudo que a gente falou aqui daria para resumir em uma expressão, né? Legalidade mais eficiência mais integridade é igual a legitimidade. É isso que os novos stakeholders estão pedindo, desde uma sociedade que começa do zero, uma sociedade que passa por um M&A, uma sociedade que passa, né, vai fazer uma oferta. Por que você é melhor que os outros? Essa é a pergunta. Qual é o seu diferencial? Não é mais de produto, não é mais de capacidade interna, é do jeito que você trata stakeholder. É isso que está sendo premiado hoje. Claro que é uma leitura particular da coisa que a gente está vendo aí nos vários foros, porque tem muito negócio que se vale, né, de uma situação monopolística, né, de um mercado que está garantido, tem muita gente que se vale de uma ótima gestão, mas não consegue inspirar esse relacionamento. Hoje, todas as demandas que são de consumidores, de trabalhadores, do meio ambiente, são de melhores relacionamentos. Então, acho que seria essa minha dica aí para essa nova fase que nós estamos vivendo, que é o foco no stakeholder, o foco no relacionamento, porque são eles que vão fazer a sua empresa estar sempre na liderança, sempre na vanguarda, sempre sendo preferida às outras, né? Então, isso, eu acho que é uma leitura, talvez, resumida aí do que a gente poderia sugerir para esses empresários que estão aí pensando em novos rumos, afinal, estão na fase orçamentária, estamos projetando 2021 em seguida, né? Verdade. Adorei essa abordagem, esse resumo da integridade, né? Que você falou da legalidade, mais eficiência, mais integridade é igual a legitimidade, e a importância disso nesse momento em que a gente está vivendo, né? Fantástico. E para a gente fechar esse bate-papo de hoje, conta pra gente, compartilha 1 ou 2 livros aí que marcaram a sua carreira, mudaram o seu ponto de vista e por quê? Ótimas perguntas. Essa é mais legal porque é muito particular, né? Pode ser filme também ou precisa ser livro? Pode ser filme.
Pode ser filme? Sim, pô. Então, não, então é muito interessante porque tem um filme que inclusive ganhou Oscar agora, na última rodada, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, né, 1917, posso estar errando o número, mas é um número muito bacana, que é uma história muito legal de um soldado que tem uma missão. O filme é uma missão, não vou contar o final. A missão é levar uma mensagem para o outro lado, né? E como a gente é do mundo do direito e a gente gosta muito de dever, de estudar deveres, fiduciários, esse é um livro, é um filme bem interessante para mostrar como se deve cumprir um dever, né? E due diligence, essas expressões de M&A, tem muito disso, né? Como cumprir. E o filme mostra como cumprir uma ordem, né? Como cumprir. Eu acho que é um novo modelo de se ver aí, e é antigo, né? Um filme que retrata um momento da Primeira Guerra Mundial. Então, é algo que me marcou muito, algo bem recente aí que eu gostaria de compartilhar. Bacana. E livro tem vários, né? A gente tem aí o livro bem bacana, né? Aliás, uma trilogia do Yuval Harari, não sei se é assim que a gente pronuncia, mostra desde o Homo sapiens, né? O homem na história e as tendências. Tem discussões que nós falamos hoje que está no terceiro livro, que são 21 lições, em que ele fala, né, quais são as lições, né, que a humanidade tem que aprender, né, o que ele está observando. Então, acho que nessa trilogia, né, todos os livros são maravilhosos, mas o terceiro fala de futuro, na linha de uma das perguntas que você me fez, fala um pouquinho de como a gente tem que olhar, fazer esse olhar para o stakeholder, né, olhar para fora. Essa pandemia está arrebentando essa visão umbilical nossa. Então, eu diria que um filme e um livro, Leonardo, eu não sei Boa. se eu expandi demais a pergunta, mas são coisas que recentemente me impactaram. Não, fantástico. É exatamente esse compartilhar, essa coisa mais pessoal e o que te marcou, que é importante, né? Esse insight e compartilhar mesmo, é fantástico. São boas recomendações. E eu vou colocar aqui embaixo depois os links para quem quiser conhecer e ler ou ver esse filme aí que você comentou. Maravilha. Muito bom. Muito bem, André. Obrigado por ter compartilhado aí um pouquinho da sua experiência conosco no nosso programa. E eu queria te parabenizar, pelo menos, primeiro pelo programa, segundo aí pelo trabalho. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre duas paixões nossas, que são M&A e governança. Estamos à disposição para vocês, para os ouvintes, né, para todos aí, para aprofundar essas discussões que são apaixonantes. Espero ter contribuído um pouco aí para o debate e que esse Brasil possa ter profissionais, né, mais engajados, mais preparados, motivados e que a gente possa melhorar o ambiente de negócios e o Brasil como um todo. Obrigado mesmo, Leonardo, pelo convite e pela atenção. Imagine, eu que agradeço. Obrigadão, até a próxima. Obrigado. Mais uma excelente entrevista, espero que tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, acompanhe o nosso canal e até a próxima semana.